Fala pessoal, eu sou o Klaus Marrom do canal Educática. Esse aqui é o terceiro vídeo da série que nós estamos falando sobre o controle do motor de portão elétrico utilizando tecnologia Bluetooth. Você já viu os dois vídeos anteriores, como que nasceu essa ideia, como nasceu esse projeto, da necessidade de um cliente. Bom pessoal, tudo nasce a partir de um kit, tá? Qual é o kit que nós usamos? No caso desse circuito, nasceu de um kit desse daqui, que a gente desenvolveu já há alguns anos atrás. Não é um produto novo, é um produto bem antigo que a gente já usa há muito tempo. E em cima dele nós desenvolvemos toda a lógica que vocês vão ver agora na sequência do vídeo. Tá? Por que você tem que utilizar um kit? Para você não ter que montar o circuito cada vez que você tiver uma ideia. Tá? Então você tem um kit básico, você tem acesso a todas as portas desse microcontrolador, independente de qual seja o microcontrolador, independente de qual seja a plataforma de microcontrolador que você esteja utilizando. Tá? E aí nasce o produto final. Você testa, você faz o software, você faz o firmware, o software do aplicativo, o firmware, e depois ele nasce aquilo que você precisa. Quando nascer aquilo que você precisa, você elimina tudo que você não precisa do circuito, refaz o circuito eletrônico e vai nascer o seu produto final, que é, no nosso caso, uma plaquinha dessa aqui, ó. Tá? Que, como vocês viram nos vídeos anteriores, tudo que a gente precisa para controlar o motor do portão elétrico é isso aqui, que nasceu desse kit que nós mostramos anteriormente. Aí, ó. Tá? E o resultado final é esse módulo aqui, que é o módulo padrão. Por que ele é padrão? Por causa que ele está levantado e ele desencaixa da controladora. Então esse daqui, quando o cliente pega, a gente sempre fica com o módulo padrão nosso de referência para todas as montagens que o cliente precisar. É exatamente isso daqui que vocês vão ver funcionando, que vocês viram funcionando, e agora vocês vão ver como é feito. Vamos ver como é feita a lógica disso e o aplicativo, para vocês terem uma ideia de como as coisas não são tão complexas quanto muitas pessoas desenham ser. Como vocês viram nos dois vídeos anteriores, a gente mostrou um protótipo de um motor, corrente alternada, 3 fios, funcionando na sua versão normal, com controle de fábrica. Depois eu mostrei para vocês o acionamento com um relé, 2 relés, depois um circuito Bluetooth. Nesse circuito Bluetooth, ele é composto pelo microcontrolador, que não vem muito ao caso agora, porque nós vamos estudar a lógica, tá? E como eu mostrei no começo desse vídeo, os kits de desenvolvimento. O que eu vou falar, ele é basicamente válido para qualquer microcontrolador, tá? Independente da família, independente do fabricante. Nós vamos estudar o que? A lógica, como isso funciona, tá bom? Então aqui eu dividi em 4 pontos. As definições do microcontrolador, as variáveis do programa, o segredo de uma parte do programa no seu geral, e aqui uma rotina de leitura de dados. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês o que seria a definição do microcontrolador. Isso é válido para qualquer microcontrolador. E qualquer linguagem você vai ter que fazer essa definição. Aqui eu estou usando uma linguagem padrão, que eu gosto muito, pouco difundida no Brasil, para minha sorte. PIC, Basic, Pro. Eu uso essa daqui como carro-chefe. A segunda linguagem de programação que eu uso é o CCS e o C do MPLAB. Mas isso nós vamos falar depois. O importante agora aqui é entender a lógica. O que nós temos aqui? Aqui nós temos um comando que vai fazer com que o microcontrolador trabalhe somente com sinais digitais, ou seja, nível lógico 0, nível lógico 1. Aí eu coloco que a porta B dele, TRISB, tá? Vai ser toda zerada. O que é o 0? Significa que a porta B é toda de saída. Certo? E eu disse que a porta C, opa, olha o erro aqui, ó, não é TRIC, é TRIS.
vai ser somente o bit 0, ou seja, de D0 a D7, somente D0 vai ser nível lógico 1. O que é isso? Nível lógico 1, então eu vou ser entrada. Resumindo, se você colocar 1 é entrada, se você colocar 0 é saída. Nós definimos isso no microcontrolador. Outra coisa que nós definimos também é o oscilador em 8 MHz. Por que nós temos que definir isso? Porque dependendo da velocidade do microcontrolador, você não vai conseguir alcançar grandes velocidades de comunicação serial. Como nós precisamos de uma velocidade de 9.600 bps, que está aqui, ó, que nós vamos falar já já, tá? Eu não consigo essa velocidade de 9.600 bps com o microcontrolador da Microchip PIC 16F628A. Então eu tenho que colocar um cristal com o dobro da capacidade para conseguir atingir essa velocidade. Essa dica é legalzinha, tá? E aqui o include mode def ponto básico. O que é isso aqui? Isso aqui é uma rotina, pessoal, que acompanha a linguagem de programação. Em C e MPLAB você também tem, tá? Essas mesmas rotinas, só que são chamadas de forma diferente, que no curso de programação a gente vai falar. Que vai fazer com que você tenha acesso à porta serial RS232 ou comunicação serial. Por quê? Porque esses PICs, microcontroladores da Microchip, também da Atmel também, e todos os outros praticamente, ele tem uma UART lá dentro do chip, tá bom? Então quando eu coloco esse mod defs.bar, que é a definição de modo, eu estou dizendo que eu vou trabalhar com porta serial, comunicação serial, tá? E aí ele vai entender os comandos de comunicação serial. Por exemplo, se na definição do microcontrolador eu suprimir essa linha, quando eu der esse comando aqui, serim, o que é isso? É entrada da serial. Quando eu for compilar, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não conhece esse comando sem eu carregar essa biblioteca. Sacaram? Tá bom? Então, aqui são as definições dele. Nós vamos trabalhar sempre no modo digital. A porta B é toda saída, a porta E é somente D0 é entrada. O oscilador vai ser de 8 MHz e nós vamos trabalhar com porta serial. Agora nós vamos definir o que? As variáveis do programa. Mas o que essas variáveis são? É onde você vai armazenar os dados que você precisa trabalhar. Qualquer linguagem de programação você tem que definir isso. Tá? Todas, não escapa nenhuma. Realmente minha cabeça ficou cortada. Assim fica melhorzinho, né? Mas vai ficar assim mesmo. Variáveis do programa. Então eu defini o seguinte, que dado é uma variável do tipo byte. O que é isso? Byte é quando você pode ter uma representação de 8 bits. Então vai ser uma representação de 0 a 255. Tá? E ela pode ser um número e pode ser um caractere ASCII. Eu defini que TXPC var porta 1. Eu fiz um alias. O que é isso? Eu falei que a variável TXPC ela não tem um valor, mas ela tem uma condição. O que é essa condição? Controlar a porta A1 do microcontrolador. Eu não estou dizendo que ela é TX, só estou falando que ela transmite, então ela é uma porta de saída, certo? E eu não estou dizendo que a porta é A, certo? Estão entendendo? Está seguindo o rumo? Não? Já já a gente clareia. E aqui eu estou dizendo que RXPC é uma variável porta A0. O que significa isso? Eu não defini aqui que o meu tris A, o bit 0 aqui, ó, D0 é 1, ou seja, 1 é entrada. Nível lógico 1 é entrada em D0. Quem é D0? É a porta A0. Se você chegar e for fazer o programa independente da linguagem e esquecer desse detalhe 00, nada vai funcionar. Por quê? Porque o processador está setado, o pino, como entrada, como saída, não como entrada. Você precisa de uma entrada. Se você inverter aqui, o TX vira entrada e o RX saída, ou seja, você inverteu o comando. Você entendeu? Então vamos voltar ao que era. Aqui é 0 e aqui é 1.
E o que nós fizemos? Nós atribuímos que essas variáveis Tx corresponde a um pino do microcontrolador. Se nós desenhássemos o microcontrolador aqui, coisa que eu acho que eu não vou fazer, tá? Vamos fazer assim, vamos fazer aqui bem basicão, falou? Então, eu não sei o A, o 0 ou A1, acho que ele está aqui. Tá? Então, esse pino é saída, esse pino é entrada. Por que isso? Porque eu já defini aqui. Eu defini aqui, essa aqui é o desenho físico, e aqui é o firmware dentro do programa. Certo? Aí tem um segredo. O segredo port B igual percentual 1. O que significa isso? Na parte de programação vocês vão ver. Porque é o gostinho, né, pessoal? Quem entra no meu canal pensando que eu vou dar solução para um problema que ele me fez uma pergunta de imediato, normalmente eu não faço isso. A nossa função, ela é ensinar as pessoas, não a resolver um problema. Quando a pessoa me pergunta, o que eu devo fazer para resolver tal programa, tal linha num programa, o que está acontecendo, isso é consultoria, pessoal. É outra coisa. Eu estou ensinando vocês como as coisas funcionam, como se faz, como se chega a um determinado ponto. Quando a pessoa me pergunta como é que faz, vira consultoria. Tá? Porque nem sempre a gente sabe resolver o problema da pessoa que está solicitando isso. Beleza? Então vamos lá. Aí eu tenho a rotina de leitura de dados. Mas o que é essa rotina de leitura de dados? Tá? Aqui eu tenho um X, que eu vou colocar um 2 pontos, e aqui um comando goto. Esse comando goto aqui, pessoal, vocês vão encontrar em qualquer linguagem de programação. Seja C, só que com um nomezinho diferente, mas sempre fazendo a mesma coisa. Se você aprender esse comando numa linguagem, você aprendeu para todas. Tá? É igual o if. O que é o if? É o C. C o quê? É uma questão de comparação. Então vamos ver o que vai acontecer. Serim. Quem que é serim? É um comando. Comando que vai ler a porta de entrada. Quem é a porta de entrada? É o RC. Opa, RC não, é RX. É o RXPC que está ligado na porta 0. Na porta 0 do microcontrolador. Ele vai trabalhar com o quê? Com a velocidade de 9.600 bps. O que é esse 6.000 aqui? Esse 6.000 aqui é o tempo que ele vai ficar esperando chegar um dado. Não chegou o dado, ele vai desviar para essa rotina erro. Essa rotina erro vai enviar para você uma informação falando assim, dado não recebido. E ele volta aqui e fica tentando ler alguma coisa. Tá? Quando ele lê alguma coisa, ele armazena nessa variável dada aqui, ó, que nós definimos aqui como sendo byte. Poxa, mas da onde vem essa variável? Essa variável vai vir do seu aplicativo Android, que nós vamos ver como é que você faz isso. Tá? Que é aquele programinha que vocês viram eu apertando no celular no vídeo anterior. Então você foi lá, você apertou a tecla abrir. Ele envia o A pela radiofrequência, pelo Bluetooth, entra pelo Bluetooth da placa azul que você viu e vai cair nessa linha aqui. O pino tá certo? Tá. A velocidade tá certo? Tá. Ele recebeu o dado? Recebeu. Então ele não tem uma rotina de erro. Então ele armazena esse dado recebido na variável dado. Aí ele faz o quê? O dado que eu recebi é o A? Sim. O que ele faz? Então chame, tem, cal, a rotina abrir. O que é rotina abrir? É o que eu vou mostrar aqui para vocês depois. Aí você foi lá e apertou a tecla fechar. Fechar mandou até o dado B. Onde ficou armazenado o dado B? Aqui. O dado B, então, vá para a rotina fechar. Ele vai fechar o portão. Ou inverter a rotação do portão. Quando eu mandar apertar a teclinha parar, eu estou mandando um C, que ele vem pelo ar, pela radiofrequência, entra pelo modo Bluetooth, é lido por essa linha, e o que ele vai fazer? Se o dado for igual a C, então vá para a rotina parar. Cal é o que? Chamar. E o den ou tem é o que? Faça uma chamada para a rotina parar. E o que acontece com o motor? Obviamente ele para. Certo?
E se eu apertar o botão lá, sair, o que ele faz? Ele vem, atribui ao dado a variável D e chama a rotina sair. O que faz na rotina sair? Nós vamos ver logo em seguida. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa rotina, vou reescrever ela aqui e a gente vai estudar a rotina abrir, a rotina fechar, a rotina parar, a rotina sair e a rotina erro, para vocês entenderem a sequência disso, tá? Depois a gente dá uma geral na listagem e aí a gente vai falar do aplicativo. Beleza? Ficou claro? Então nós temos aqui 4 pontos. Definição do microcontrolador, definições das variáveis, definição do microcontrolador, como ele vai trabalhar os pinos dele, o segredinho que fica lá para frente e aqui a rotina de leitura. Só para dar uma palhinha, esse segredo aqui está relacionado a como você vai acionar o motor, principalmente na hora de inicialização do sistema. Beleza? Agora a gente vai estudar essa rotina juntamente com a rotina abrir, fechar, parar e sair. E a rotina de erro. Pois bem, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo, vamos deixar ele dividido em 2 partes, porque eu sei que a audiência detesta vídeo comprido e explicar certas coisas em 15 minutos é praticamente impossível. É mais ou menos eu fingir que te ensino e você fingir que aprende. Então eu vou dividir esse vídeo aqui em 2 partes, tá? Na próxima parte nós vamos estudar o código fonte aqui, que a gente já explicou, e eu vou apresentar para vocês a segunda parte, beleza? Dá seu like, seu joinha ou seu dislike. Um abraço.